Hoje falaremos sobre o temor do Senhor. Usaremos como base o texto de 2 Samuel, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9. Tá bom? Então abre a sua Bíblia comigo. Segundo livro de Samuel, capítulo 6, do versículo 1 ao versículo 9. Se você não sabe, nós estamos estudando já há muito tempo a jornada e o legado do rei Davi. Nós temos na fanpage da Verdade e Graça e também no canal da Oficina da Palavra no YouTube todas as preleções anteriores. Se você estiver assistindo esse vídeo pelo YouTube, pelo canal, tiver recebido esse estudo pelo canal, você pode acompanhar com a gente, que eu vou colocar aqui embaixo na descrição do vídeo, todos os links das preleções anteriores, falando desde o nascimento miraculoso de Samuel, lá no início do primeiro livro de Samuel, até a chegada de Davi agora como rei, já no segundo livro de Samuel, capítulo 6, do versículo 1 ao 9. E o tema de hoje é esse, o temor do Senhor. Esse é um texto muito bacana, porque muita gente usa essa passagem de 2 Samuel 6 para falar sobre a importância dos levitas, para falar sobre a importância do ministério dos levitas, para falar sobre a importância da adoração que deve ser feita de maneira correta, do jeito de adorar, a adoração que Deus rejeita, a adoração que Deus aceita, a importância dos adoradores, Davi como verdadeiro adorador. Muita gente usa esse texto para isso. Mas você verá comigo, como sempre, quando a gente lê a Bíblia com clareza, com tranquilidade e humildade, a gente acaba aprendendo com ela o que ela tem para nos ensinar, você verá comigo que o texto não é sobre adoração. O texto é sobre temor. E você vai entender, principalmente se você estiver acompanhando as nossas histórias, né, as nossas leituras, você vai entender muito bem o que está acontecendo. Então vamos ler o capítulo 6 de 2 Samuel, do versículo 1 ao versículo 9. De novo, Davi reuniu os melhores guerreiros de Israel, 30.000. Ele e todos os que acompanhavam partiram para Balaim, em Judá, para buscar a arca de Deus, a arca sobre a qual é invocado o nome do Senhor dos Exércitos, entronizado entre os querubins acima dela. Puseram a arca de Deus num carroção novo e a levaram da casa de Abinadab na colina. Uzá e Alô, filhos de Abinadab, conduziam o carroção. Com a arca de Deus, Iaiô andava na frente dela. Davi e todos os israelitas iam cantando e dançando perante o Senhor ao som de todo tipo de instrumentos de pinho, harpa, liras, tamborim, chocalhos e símbolos. E quando chegaram à eira de Nacon, Uzá esticou o braço e segurou a arca, porque os bois haviam tropeçado. Então a ira do Senhor acendeu-se contra Uzá por seu ato de irreverência. Por isso Deus o feriu, e ele morreu ali mesmo, ao lado da arca de Deus. Davi ficou contrariado, porque o Senhor, em sua ira, fulminou Uzá. E até hoje aquele lugar é chamado Pérez Uzá. E naquele dia Davi teve medo do Senhor e se perguntou: como vou conseguir levar a arca do Senhor? Texto bem impressionante, né? Dramático, tenso, em função da morte de Uzá. Mas mais uma vez eu quero te lembrar, você que está estudando com a gente, a Bíblia não é um livro sobre homens, a Bíblia é um livro sobre Deus. Então não é sobre a vida de Uzá, mas é sobre Deus, a jornada de Deus, o poder de Deus, a bênção de Deus, a graça de Deus. Isso deve chamar a nossa atenção. Vamos pensar bem devagar, versículo por versículo, né? Tema por tema, para a gente poder avançar com calma. Primeira coisa que a gente tem que saber agora é que Davi é rei de fato. Ele é o rei. Saul morreu e finalmente Davi
tinha sido ungido por Deus através do profeta Samuel há muitos anos atrás, mais de 30 anos atrás, finalmente Davi assumiu o trono. Agora assumiu o trono para valer. Agora ele está comandando. Agora ele está na frente do povo de Israel. E como a Bíblia vai nos ensinar, tudo está indo muito bem para Davi até o momento. Tudo está correndo às mil maravilhas. Após a morte de Saul, logo após a morte de Saul, Davi foi ungido rei pela tribo de Judá, rapidamente reconhecido rei por uma das tribos de Israel. Logo em seguida, assim que ele foi reconhecido como rei de uma das tribos, Davi começou a agir como rei e demonstrou ser honrado e piedoso com os seus inimigos e foi ganhando respeito das pessoas. A Bíblia diz que, por causa desse comportamento, a maneira como Davi foi conduzindo o seu reinado sobre uma tribo, todas as autoridades de Israel, líderes das outras tribos, também foram lá e reconheceram Davi como rei deles mesmos. Então Davi recebeu muito respeito, muito apoio, muito suporte e muita honra. Em seguida, Davi tomou a fortaleza de Sião, que ficava em Jerusalém, uma fortaleza que ficava no alto. Ele foi lá, invadiu a fortaleza, a cidade de Sião, tomou aquele lugar de Jerusalém e ali edificou a sua casa. Aquele lugar, que foi o primeiro lugar a ser conquistado depois que Davi se tornou o rei de todos, foi considerado por muitos e chamado por muitos de a cidade de Davi. E ele ganhou, por conta desse triunfo, ele ganhou um palácio de presente do rei de Tiro. Ou seja, depois que Saul morreu, Davi tomou conta de uma tribo, recebeu o reconhecimento como rei, demonstrou honra e piedade pelos seus inimigos, depois recebeu o reconhecimento de todas as outras tribos, foi ganhando muita força, foi ganhando muita autoridade, conquistou a cidade de Sião, a fortaleza de Sião, ganhou respeito interno e depois ganhou respeito externo. Os seus inimigos passaram a reconhecê-lo como rei e enviaram um presente. O rei de Tiro, inclusive, enviou para ele um palácio, as madeiras, tudo direitinho, carpinteiros para construir o lugar onde ele ia morar. Muito legal. Muito interessante a maneira como Deus conduziu esse processo. E aí, para coroar esse início, para coroar esse momento, Davi derrotou os filisteus numa grande batalha e estabeleceu o seu nome com grande vitória, com grande poder e com grande glória. Davi venceu. Legal, né? Então tá indo tudo bem. Parece que ele está avançando assim com muitas chances de triunfo. Parece que o reino de Davi agora, diferentemente do que aconteceu com Saul, parece que o reino de Davi vai de vento em popa e ele vai conquistar muito. Conquistar tudo. O próprio livro de Samuel vai dizer que Davi foi se tornando cada vez mais poderoso, pois o Senhor dos Exércitos estava com ele. Então, como você pode observar, há um reconhecimento coletivo de que Davi está sendo abençoado, sustentado, apoiado por Deus, e ele vai se tornando poderoso, cheio de graça, cheio de glória, cheio de honra, vencedor. Parece que agora vai, né? A gente até poderia usar aquele versículo com ele, né? Quem pode impedir quando Deus age, né? Agindo Deus, quem impedirá? E poderíamos até fazer essa pergunta aí, depois de uma jornada tão longa como ele teve, depois de tantos anos de perseguição de Saul e tantas vitórias agora, o que poderia dar errado? O que poderia dar errado na vida dele? Davi foi se enchendo de confiança.
foi se enchendo de força, de brios, de coragem, foi se enchendo de autoridade. E aí, como eu falei antes, nós poderíamos citar alguns textos até para engrossar esse caldo aí, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Davi poderia dizer, né? E quantos de nós também poderíamos dizer isso depois que enfrentamos lutas na nossa vida, né? Enfrentamos doenças e vencemos, problemas financeiros e vencemos, né? Tanta gente tentando nos derrubar, nos destruir, porque existem pessoas que passam por isso mesmo, enfrentam oposição. Há pessoas que enfrentam oposição no trabalho, há pessoas que enfrentam oposição na sua família, na sua vizinhança. Muitos são perseguidos, outros são discriminados. A vida não é um mar de rosas, né? Como diria a canção. E para muitos de nós, para muitos homens e mulheres, depois de anos de luta, quando a vitória se torna consistente, se torna firme, se torna sólida, vem ao coração a certeza de que Deus está nos guardando, né? Vem ao coração a certeza de que Deus está nos protegendo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus nos guardou até aqui, agora a gente vai com tudo, né? Muitos de nós, como Davi, depois de muitas vitórias, sucessivos triunfos, a gente enche o coração de coragem para enfrentar coisas novas. Vamos em frente. Deus está nos ajudando. Fico imaginando também, conjecturando, isso não tem no texto, né, mas eu fico conjecturando, quantas vezes os amigos de Davi devem ter dito isso para ele também. Davi, não recue agora, avance, vai com tudo. Vai com toda a tua força, com toda a tua coragem, que Deus está te ajudando, Deus é contigo. Acontece também nas comunidades, né, nas igrejas. Muitas comunidades de fé, igrejas começam pequenininhas, sem estrutura, com dificuldade, com luta, com fragilidade, e à medida que ela vai crescendo, vai se estruturando, a gente vai se lembrando do que já passou, né? Nossa, já enfrentamos tanta coisa, já superamos tantas lutas, tantas adversidades, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Vamos com tudo. Vamos construir um templo novo. Né? Vamos investir no terreno aqui do lado. Vamos ordenar mais 40 obreiros. Vamos fazer um congresso. Você que está assistindo essa mensagem, né? Você de repente é empreendedor, muitas lutas, muitas horas acordado, muitos trabalhos de madrugada, finais de semana, de noite. Demora para o negócio pegar e pega, né? De repente você começa a ganhar dinheiro, começa a ter retorno. Vamos investir mais, vamos comprar mais. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele nos guardou até aqui, quem vai nos impedir? Isso é um pensamento natural no coração do homem. Se Deus me conduziu e confirmou cada passo, agora eu estou confiante. Vamos com tudo, vamos à luta. E certamente foi assim que Davi se sentiu, como é assim que muitos de nós nos sentimos. Né? E aí vem a frase que eu citei até antes: agindo Deus, quem impedirá? Tem até música, né? Agindo Deus, quem impedirá? Vamos sacudir, vamos abalar, vamos com tudo, vamos em frente, vamos com força. Ninguém vai aguentar. Saul morreu. Os filisteus foram derrotados. A fortaleza de Sião caiu. Jerusalém é nossa. As tribos estão unidas. Davi está pronto. Aí eu te pergunto, você que está assistindo aqui, o que falta? O que falta para colocar a cereja nesse bolo? O que está faltando para Davi? É a glória total. Para Davi demonstrar toda a sua autoridade, todo o seu poder. O que está faltando? A arca. Davi reuniu os seus melhores guerreiros e foi buscar a arca. Nós já falamos em outros vídeos, em outras aulas, em outras palestras, que a arca sempre foi um símbolo de grande poder, de grande autoridade, de grande glória para os israelitas. Você vai se lembrar que no início do primeiro livro de Samuel,
quando os filisteus prevaleciam contra os israelitas mandaram buscar a arca. Traz a arca. E a Bíblia diz que quando a arca chegou no arraial, onde estava reunido o exército de Israel, o chão tremeu. Tamanha foi a glória, tamanha foi a confiança, tamanho foi o brado de vitória que os israelitas deram quando a arca apareceu. A arca traz a simbologia, né, de que Deus está presente, de que Deus está ao nosso favor. Quem tem a arca tem Deus do seu lado. Quem tem o poder da arca em seu favor tem a força necessária para se tornar invencível. Preste atenção nesse texto, porque ele é muito importante. Davi trouxe a arca com os seus soldados, como nós lemos aqui, mais ou menos 30 mil, cantando e dançando. O que falta agora? O que falta acontecer? Já vencemos as batalhas, os filisteus foram derrotados, Fortaleza de Sião é nossa, Saul foi destruído, as tribos se uniram, o que falta agora? A arca de Deus entrar pelas portas da cidade, para que Davi receba o reconhecimento de que ele é o maior, o melhor, o mais poderoso de todos os reis, de todos os líderes da história de Israel, porque Deus age em seu favor. Muito legal, né? Imagine você, eu e você lá, assistindo a entrada triunfal da arca na Fortaleza de Sião. E assim foi. Manda trazer a arca. Vem Davi com os seus soldados, só que aí acontece uma coisa inesperada. Uma tragédia. Aquele momento ali que deveria ser de triunfo, vitória, glória, honra, poder, autoridade, ficou tenso. A Bíblia diz que os israelitas trouxeram a arca, eles iam cantando e dançando diante do Senhor. Mas a arca vinha numa carroça, guiada por bois. E no meio do caminho, no caminho da fortaleza, os bois tropeçaram e a carroça balançou. E a arca deu os sinais de que ia cair. Aí Uzá, um dos dois que iam conduzindo a carroça, colocou a mão na arca e empurrou a arca para que ela não caísse. Para surpresa de todos, nesse momento, Uzá morreu. Deus tocou em Uzá e o matou ali mesmo, do lado da arca. A primeira reação de Davi foi de contrariedade. Preste atenção no texto. Como assim? Será que Deus vai estragar a nossa festa? Preste atenção no texto. Não era para ter tido morte. Era para ter tido glória, alegria, vitória, conquista, celebração. Não era para ninguém ter se machucado, se ferido. Os tempos de miséria já passaram. Os tempos de dor, de derrota, já se foram. Davi, no primeiro momento, ficou contrariado, diz o texto. Contrariado. Vou abrir de novo aqui o texto e vou ler para você que está nos acompanhando. A reação de Davi. No versículo 8. Davi ficou contrariado porque o Senhor, em sua ira, fulminou Uzá. Ou seja, Davi não entendeu, não concordou, não aceitou a decisão de Deus. Como assim?
vai estragar a minha festa? Como assim vai colocar água aqui no meu negócio? Mas no segundo momento, a Bíblia diz que Davi teve medo de Deus. Versículo número 9. Porque ele teve um choque de realidade, né? Num primeiro momento, surpresa, contrariedade. No segundo momento, caiu assim a realidade na cabeça dele. Como a gente dizia antigamente, caiu a ficha, né? E aí todo mundo se lembrou que a arca é um item sagrado que faz parte de um ritual sagrado, consagrada ao Senhor dos Exércitos, e parece que deu errado, o plano deu errado. Interessante esse texto. Nesse ponto da passagem é que entra aquela questão que eu falei no início aqui da nossa preleção. Muitas pessoas pegam esse texto para falar sobre adoração, sobre levita, sobre norma, sobre forma, o jeito certo de adorar, o jeito errado de adorar. Mas preste atenção no texto e você verá que o texto não é sobre adoração. O texto fala de um rei que acaba de tomar posse, muito bem sucedido, vitorioso nas suas batalhas, aparentemente imbatível, invencível, apoiado por Deus, que se preparou para o ápice, né, para a glória, para o máximo do seu momento, que é botar a arca para dentro da cidade. Ou seja, a cereja do bolo, a coroação, né? Deus está conosco. E aqui onde eu moro, Deus mora também. Imagina! Só que de forma inesperada, aquele dia que deveria ser um dia de alegria, de celebração, de glória, de honra, virou um dia de choro, tristeza e, acima de tudo, de medo. Aí vem a pergunta: quem está no comando? Quem conduz quem? É o rei Davi que conduz Deus para a sua cidade? Ou é Deus que está conduzindo o rei para esse novo momento? Quem está no comando? Essa é uma boa pergunta. Deuteronômio, capítulo 4, versículo 1 e 2. Recomendações de Moisés ao povo de Israel antes de entrar na terra de Canaã, na terra prometida. Israel, ouça os decretos e as leis que lhes estou ensinando para cumprir, para que vivam e tomem posse da terra que o Senhor Deus, o Deus dos seus antepassados, lhes dá. Nada acrescentem às palavras que eu ordeno, e delas nada retirem, mas obedeçam aos mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Observe, nesta passagem de Deuteronômio, que o povo de Israel, antes de entrar na terra prometida, ele tinha uma orientação. Ele recebeu uma orientação. Não assumam nenhuma posição, não tomem nenhuma decisão sem antes obedecer e consultar a lei do Senhor. Foi a mesma orientação, inclusive, que Deus deu a Josué depois que Moisés morreu. Seja forte e corajoso, e tão somente medite na minha palavra de dia e de noite. Qual é a função do texto bíblico? Qual é a função da lei de Moisés? Porque as orientações eram sempre essas. Leia, estude, medite, obedeça, por uma razão muito simples. Ao reconhecer que a Bíblia, que o texto sagrado, seria a única fonte de fé, de luz, de comando, de organização, isso significaria na prática que o povo de Israel reconhece que Deus é o seu líder, o seu guia, o seu Senhor.
o seu orientador. Se você que está assistindo acha que o objetivo dos mandamentos, das leis, das admoestações bíblicas são apenas normativos, você ainda não entendeu o significado disso. A lei do Senhor ela não é apenas normativa, ela tem um objetivo prático. Quem é aquele que lê? Quem é aquele que obedece? Quem é que se submete? Quem se submete é aquele que ama o Senhor, que ama os seus estatutos, que reconhece o seu governo, a sua mão e a sua autoridade. Obediência é, acima de tudo, um ato de humildade. É por isso que a Bíblia afirma que Deus ama aquele que tem coração quebrantado e contrito. E rejeita aquele que tem coração altivo. Por quê? Quem está quebrantado e contrito reconhece que depende de Deus, que depende do Senhor, que depende da sua graça, que depende do seu poder, que depende da sua força, que depende da sua sustentação. Essa dependência só é real no coração de quem é humilde. Quem é arrogante, quem é vaidoso, quem não teme ao Senhor, não liga para as suas leis, para as suas normas, para a sua orientação. Só liga para Deus e só obedece às suas normas quem confia na sua presença e, acima de tudo, reconhece o seu senhorio. Isso é importante para você. Preste atenção. Quem olha para a Bíblia ainda achando que a Bíblia é apenas normativa, que ela define coisas, ações morais, ainda não entendeu o que ela significa. Porque, de fato, só ama a palavra de Deus aquele que ama o Senhor. Só segue a sua norma aquele que tem o coração inclinado. Só anda nos seus caminhos aquele que sabe que Deus é maior, que é superior, que é soberano, que tem mais autoridade, que acima dele não há outro, que ele governa. Veja quantas orações nós vemos por aí na internet, nas redes sociais, nas igrejas. Quantas declarações que parecem ousadas, parecem trépidas, parecem corajosas, mas são, na verdade, arrogantes. Quantos líderes e cristãos querendo dizer o que Deus deve fazer, como ele deve se comportar, como ele deve agir, dizendo eu ordeno, eu determino, eu declaro, como se Deus seguisse aos nossos comandos. Isso demonstra com muita clareza que essas pessoas não amam o Senhor. Por isso não o reconhecem. Elas amam o seu próprio coração, elas amam a sua própria mente, elas amam apenas o seu próprio entendimento. Porque a obediência é, sobretudo, acima de tudo, um ato de humildade e de reconhecimento de que Deus está acima de tudo. Por isso que esse texto foi publicado em Deuteronômio. A orientação de Moisés é muito simples. Entrem na terra e não se esqueçam de quem os colocou lá. Entrem na terra e não se esqueçam quem é aquele que os conduz. Leiam os textos, amem a palavra, compartilhem a fé e não se esqueçam que o Senhor é o seu governante. Ele tem autoridade, ele tem poder, ele é maior. Não se esqueçam disso. Por isso que a palavra de Deus é a nossa regra infalível de fé e prática. E o que não é ordenado pela palavra não deve ser feito. Por quê? Porque é normativo? Não. Porque se nós amamos o Senhor, amamos também a sua palavra. Como pode alguém que diz que é cristão, cristã, que diz que ama a Deus, que nasceu de novo, que conhece Jesus, que tem a vida eterna, como pode essa pessoa não amar a Escritura? Não amar os textos? Não amar os mandamentos contidos nos textos? Como pode alguém que diz que é crente, que é cristão, que ama Jesus,
negar a palavra ou dizer que a palavra de Deus está errada. Ou fazer um culto, realizar um evento qualquer e a palavra de Deus sequer ser mencionada, lida, explicada. Tem aí uma contradição grande, né? Bem grande. Partindo desse pressuposto, desse entendimento, a única forma de adorar a Deus, de exaltar a Deus, é fazendo da maneira como as Escrituras instruem. Se a intenção do rei, do povo, dos levitas, dos israelitas, naquele momento fosse exaltar a Deus, eles teriam primeiro exaltado a sua palavra. Eles teriam primeiro trazido de volta os seus mandamentos. Eles teriam primeiro reconhecido que há um jeito de trabalhar. E isso, o jeito certo de transportar a arca ou de fazer o culto, isso não é porque a adoração verdadeira e a adoração falsa entraram em choque. Mas é porque quem ama o Senhor, quem realmente ama o Criador, busca na sua palavra a orientação necessária para que seja bem recebido diante de Deus. Mas pelo que a gente está vendo no texto, não é isso que está em jogo. Não é a glorificação do Senhor, mas é a consolidação do trono, né? É um momento de consolidação, de colocação, é um momento de firmar Davi com todas as forças, com todas as palavras. Então tragam a arca. Não importa como ela vem. Se ela vem no ombro, se ela vem a pé, se ela vem no carro de boi, se ela vem empurrada, tragam a arca, para que todos vejam a arca entrando. Que é o que muita gente faz nas igrejas, né? Tragam as pessoas, tragam os cantores, encham o templo. Não importa se a nossa vida está uma bagunça, se a comunidade está desestruturada, se ninguém nasceu de novo. O importante é o pessoal passar na porta aqui e ver a igreja cheia. Dá uma confiança, uma autenticidade, uma validação do ministério, da igreja, da comunidade. A arca entrando pela cidade valida o reino, o trono, o poder, a força de Davi. Então, tragam a arca, não importa como ela venha, depois a gente vê. Tragam a arca. O que é chocante nessa passagem é que sinceridade não substitui verdade, né? Mesmo que o povo demonstre grande sinceridade naquele momento, grande alegria, grande entusiasmo pela conquista, nada disso substitui a maneira como as coisas devem acontecer. E a norma, a regra, a condução correta da arca, nada mais é do que a expressão confiante de quem ama o Senhor e deseja obedecer a sua palavra. Então o coração do povo está eufórico, do rei também. E parece que a euforia deixou a turma meio sem sintonia aí, né, nesse momento. Vem aí a grande lição. Se Davi é o rei e é o rei de Deus, se Sião será agora a cidade de Davi, a cidade de Deus, e se Israel é verdadeiramente o povo de Deus, então só Deus pode ser exaltado nessa hora. Só Deus pode ser exaltado. Olha, nós podemos nos reunir em Campo Grande ou em qualquer outro lugar, qualquer denominação, qualquer confissão de fé, você pode se reunir na sua casa, pode cantar músicas, ofertas, pode fazer batismo, pode encher a comunidade, fazer grandes movimentos. Mas se a nossa intenção ali não é exaltar o Senhor, está tudo perdido. E aí você poderia dizer, mas nós estamos ali para exaltar o Senhor. Preste atenção.
a única forma pela qual Deus é exaltado é quando a sua palavra é reconhecida como maior autoridade entre nós. Como Jesus ensinou no capítulo 15 de João. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu mando. Ou como ele mesmo disse em João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Ou seja, não existe amor pelo Senhor, não existe exaltação pelo Senhor, não existe adoração pelo Senhor sem a palavra do Senhor. Não há forma de glorificar a Deus possível sem o desejo sincero de amar a sua palavra, andar na sua palavra, cumprir a sua palavra. Você pode estar fazendo um mega culto, um mega evento, uma mega reunião, muita cantoria, muita gente, tudo lotado, com arca e tudo. Mas se a palavra de Deus não tem assim, a centralidade, se o nosso coração não está inclinado a obedecer ao Senhor, então Deus não é o centro. E é aí que vem a intervenção de Deus. E sabe por que Deus intervém nesse momento? Porque ele ama Davi. Se o Senhor não amasse Davi, se o Senhor não amasse, não haveria intervenção. Mas Deus o ama. E vai ajudar Davi a começar da maneira certa. Mesmo que isso lhe custe perder o sono nesse momento. Mas, se tem uma lição que Davi aprende nesse dia, é essa. O que não exalta a Deus é inaceitável. Vamos lembrar de alguns casos bíblicos. Por exemplo, o caso de Caim, que ofereceu a Deus a sua oferta junto com Abel, e a sua oferta foi rejeitada, porque o que não exalta a Deus é inaceitável. Deus só recebe aquilo que o coloca em primeiro lugar. Ou o caso dos filhos de Arão, que ofereceram a Deus fogo estranho no altar, porque eles não estavam ali por causa do Senhor, eles estavam ali por causa do seu próprio coração. Ou o caso incrível de Josias, o rei de Israel, que depois de tantos anos descobre pela lei que tudo o que ele fazia era sincero, mas era errado, e por ser errado era reprovável diante de Deus. Ou mesmo o caso de Saul, que nós já conhecemos bem, e recebeu de Samuel uma orientação que fica para a gente até hoje, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Quando Uzá colocou a mão na arca e morreu, toda aquela euforia foi interrompida. Entende? E todos os olhos ali, eufóricos, olhando para a cidade, olhando para a fortaleza, olhando para Davi, olhando para os soldados, para a multidão, todo mundo olhando para tudo quanto é lugar. Agora todo mundo vai olhar para Deus. E vai olhar como? Com temor. Com grande temor. Davi ficou com medo. É bem interessante esse conceito. Algum tempo atrás, uma pessoa falou para mim assim: Leclerc, o temor do Senhor, né, tem a ver com respeito, tem a ver com consideração, tem a ver com carinho, né? Tem a ver com preocupação, com cuidado. E eu disse assim: não, o temor do Senhor tem a ver com medo mesmo. O medo que traz entendimento à mente humana, que coloca o homem no devido lugar. Deus é maior, Deus é superior, Deus é soberano, Deus é poderoso. Deus pode mudar, intervir, alterar, arrancar, colocar.
Nós temos que temer a Deus. Jesus fala sobre isso. Não tenham medo de quem pode tirar a vida de vocês. Tenham medo de quem pode tirar o nome do livro da vida. Temor. O reconhecimento pleno, completo de que Deus é maior, superior, elevado, está acima de tudo, de todos. E muitas vezes a euforia tira o nosso temor. Nós temos que reconhecer isso, amigos e amigas da Verdade e Graça. Muitas vezes a euforia tira o nosso temor. A gente vem avançando na nossa própria vida, superando dificuldades, superando obstáculos, vencendo problemas, ganhando posição na nossa jornada. A gente vai ficando confiante, aprende a confiar no nosso intelecto, nas nossas habilidades, vai confiando tanto que esquece quem nós somos, quem Deus é, como Ele nos conduz, esquece inclusive que não estaríamos aqui se Deus não tivesse nos trazido até aqui. E esse esquecimento tira o nosso temor, coloca no nosso coração uma coragem que não é boa, não, é uma coragem ruim. Mas o temor de Deus, que é a plena convicção de que Deus é maior, de que Deus é mais forte, de que Deus é soberano e de que Ele tem um poder imenso nas suas mãos, esse temor coloca o homem no seu devido lugar. Vamos ler 1 Crônicas, primeiro livro de Crônicas. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia. Capítulo 15. Veja o que acontece logo em seguida. Davi construiu casas para si, na sua cidade, que é Sião, né? Preparou um lugar, uma tenda, para colocar a arca de Deus ali. E aí Davi diz: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois o Senhor os escolheu para transportar a carga e para transportar a arca e ficar sempre ao seu serviço. Olha, já houve uma mudança aqui. Depois que Uzá morreu, que a poeira baixou, Davi consultou a lei, humildemente. Não dá para trazer a arca, para trazer Deus para perto, do jeito que eu penso, do jeito que eu acho. Vamos ver o que a lei diz. E aí ele humildemente consulta a lei e reconhece que havia uma norma ali, uma indicação, uma orientação do próprio Senhor sobre aquele jeito de fazer. Davi reuniu todo Israel em Jerusalém para levar a arca do Senhor para o lugar onde preparou. Vamos ler o versículo 11. Veja só. 1 Crônicas 15, versículo 11. Davi convocou os sacerdotes, Zadok, Abiatar, os levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab. E disse: vocês são os chefes dos levitas, vocês e seus companheiros deverão consagrar-se e levar a arca do Senhor, do Deus de Israel, para o local que preparei para elas. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca da primeira vez, a ira do Senhor causou destruição entre nós. Preste atenção, 1 Crônicas, capítulo 15, versículo 14, versículo 13. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder. Aí eu pergunto a você que está assistindo, como nós, que nos autodenominamos servos de Deus, podemos dizer que amamos a Deus, servimos a Deus e não consultamos a Deus? Fazemos culto para Deus sem citar a palavra de Deus. Oferecemos adoração a Deus e não damos primazia à palavra de Deus. Como isso é possível? De jeito nenhum, né? De jeito nenhum. Davi admite: fizemos um ritual aqui, uma cerimônia para Deus sem consultar Deus. Como é que você consulta Deus? A sua palavra. A Bíblia diz no versículo 15 que os levitas carregaram a arca, apoiando as varas sobre os ombros, conforme Moisés havia orientado, de acordo com a palavra do Senhor.
Também ordenou aos líderes levitas que carregassem os músicos que havia entre eles. Preste atenção no texto. Preste atenção. Versículo 25. Com festa foram Davi e as autoridades de Israel e os líderes dos batalhões buscar a Arca da Aliança. E como Deus poupou os levitas que carregavam a arca, 7 novilhos, 7 carneiros foram sacrificados. Então havia agora uma consulta à palavra de Deus, sacrifício no sentido de reconhecimento de pecado, de dolo, clamor por misericórdia, pedido de ajuda ao Senhor. Todo mundo pianinho. Todo mundo humilde diante de Deus. Por quê? Porque a morte de Uzá trouxe o temor de Deus. Isso é importante para nós, irmãos e irmãs, amigos e amigas da verdade e graça. Às vezes nós nos acostumamos tanto com o nosso jeito de prestar culto, com as nossas reuniões, com a nossa euforia, com a nossa cantoria, e ficamos tão confiantes na nossa jornada que acabamos deixando de lado o temor de Deus. E o temor de Deus tem a ver com o entendimento de quem Deus é, maior, superior, poderoso, soberano. Ele pode acabar com a nossa alegria a qualquer momento. É interessante, às vezes a bênção de Deus torna o nosso coração altivo, arrogante. Ficamos confiantes demais. Imagine você que prega na sua comunidade todo domingo. Cada vez que você prega, é uma bênção maior do que a outra, um culto melhor do que o outro. E aí você se sente tão confiante que não lê mais, não estuda mais, não ora mais, porque acha que, em vez de estar servindo a Deus, é Deus que está trabalhando para você. Imagine você que é cantor, cantora, que toda vez que canta, junto com a comunidade, a graça de Deus envolve você e todos são abençoados, e por causa disso você para de ensaiar, para de estudar, para de orar, porque acha que Deus é que trabalha para você, em vez de você trabalhar para Deus. Imagine você que está trabalhando, que é tão competente, tão habilidoso, tão bom naquilo que faz, que não se prepara, não respeita mais as pessoas, não se dedica, não melhora, porque aí você acha que é Deus que trabalha para você e não você que trabalha para Ele. E aí o que acontece? A gente perde o temor. A perda do temor nada mais é do que a confiança no próprio coração. Mas se a gente lembrasse que Deus pode simplesmente cortar a nossa respiração agora, se Ele quiser, nesse momento. Se a gente lembrasse o quanto somos pequenos, medíocres, frágeis. Se a gente lembrasse que não existe obra de Deus sem Deus, haveria mais temor no nosso coração. Vejam a diferença do primeiro Davi, do primeiro momento, para esse instante agora. Agora ele está com medo. E quem tem medo, clama por misericórdia. Quem tem medo, obedece com mais dedicação. Quem tem medo tem mais cuidado. O que a Bíblia diz sobre o temor de Deus? Algumas lições importantes que vão nos abençoar, vão nos ajudar. Primeiro, a Bíblia diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Olha só. Esse medo, essa preocupação, esse cuidado deixa você mais sábio, menos confiante na sua própria força, na sua própria inteligência, mais confiante no Senhor. A Bíblia também diz que o temor do Senhor é fonte de vida, nos livra de armadilhas. Davi está fazendo uma armadilha para ele mesmo. A mesma armadilha onde caiu Saul, onde caiu Caim,
onde vai cair depois no futuro o rei Uzias, que é a armadilha da autoconfiança. Agora olha só que versículo incrível, um versículo bem impactante. Veja o que a Bíblia diz. É melhor o pouco com o temor do Senhor do que grande riqueza onde há inquietação. Tá vendo? É para Davi prestar atenção, né? Presta atenção, Davi. Quando você estava lá fugindo, na caverna, na floresta, na chuva, em Ziclag, perseguido, no meio dos animais, no campo, banido do reino, quando você não era ninguém, não tinha nada, você tinha temor de Deus. Temor enorme. Então, cuidado para essa euforia, já que vai começar agora o seu reinado, começa com calma. Cuidado para essa euforia não te entortar, não te corromper. É melhor nada de o temor do Senhor do que grande tesouro onde há inquietação. Além disso, a Bíblia também vai dizer que o temor do Senhor conduz a vida e dá paz. Olha só, essa paz é bem legal porque ela não é circunstancial. Ela tem a ver com a nossa relação com Deus, né? Ela fortalece o nosso coração. E por fim, a Bíblia vai dizer como é feliz o homem que teme ao Senhor. Mas quem endurece o seu coração acaba caindo em desgraça. Como é feliz o homem que teme ao Senhor. Eu diria, nas minhas conjecturas, que a morte de Uzá ela tem um significado emblemático. O texto não é sobre adoradores, adoração, ministério de levitas, a maneira certa de conduzir a arca. Não, o texto é sobre as inclinações do coração. Quem ama o Senhor, quem realmente ama o Senhor, quer saber a melhor maneira de fazer, como é que carrega a arca, como é que se faz o culto da maneira certa. Quem ama o Senhor se preocupa, se interessa, porque Deus é mais importante. Mas quem não ama o Senhor não está nem aí. Faz de qualquer maneira, de qualquer jeito, sem se preocupar. É interessante, depois de muitos anos no ministério, na jornada, quando você conhece obreiros e líderes mais de perto, quando você passa a frequentar bastidores de cultos, reuniões, eventos, você vai percebendo como as pessoas fazem tudo automaticamente. À medida que os cultos vão dando certo, que os eventos vão prosperando, que as igrejas vão crescendo, que as empresas vão explodindo em lucro, em coisas boas, o temor de Deus vai ficando de lado. A gente vai fazendo tudo meio que no automático. Às vezes é a dor, é o choro, é o sofrimento, é a morte, como aconteceu com Uzá, é a experiência desagradável que quebranta o nosso coração. Aí ficamos humildes. A humildade, ao contrário do que muita gente imagina, para nós cristãos, a humildade não é um exercício filosófico de equilíbrio da mente. Através da Bíblia, nós aprendemos que a humildade é resultado de quebrantamento, de quem sabe e tem certeza que sem o Senhor não há o que fazer. É resultado desse medo. Age com medo. Igual você quando acha que vai perder o emprego, né? Que o teu supervisor, o teu gerente está de olho em você, o que você faz? Chega mais cedo, sai mais tarde. Olha com tudo, olha para tudo com mais critério, com mais cuidado. Anda ali pianinho. Por quê? Porque tem medo. Esse medo dá ao homem sabedoria. Quem já sofreu acidente de carro sabe também o que eu estou falando, né?
dirige mais devagar, respeita mais os sinais, olha mais as placas, ficou com a vida por um fio, aumenta o temor. Muitas vezes a coragem parece assim uma evolução, sabe? Mas muitas vezes a coragem, ela é, não todas, claro, mas muitas vezes ela é resultado da arrogância do nosso coração. E é isso que Deus está fazendo com Davi agora. Mexeu com ele, deixou todo mundo assustado, para que ninguém ali em Israel se esqueça que existe um Deus, que ele é poderoso, que ele não é servo de ninguém, que ele não é fantoche na mão do governo. Na verdade, é ele quem comanda tudo e que ele tem um jeito, ele tem uma vontade e as coisas só devem acontecer da forma como ele estabelece. Que Deus nos ajude a nunca perder o temor, o nosso coração. Nunca se esqueça de que não somos nada sem o Senhor. Você pode ter todas as posições, todas as aprovações, certificações, habilidades necessárias, pode ter anos de empresa, anos de casa, anos de experiência, mas basta que o Senhor queira e tudo se acaba. Portanto, mais importante do que honrar homens, instituições, mais importante do que agradar pessoas, é ter a certeza plena, total, de que nós vivemos para agradar a Deus e de que Ele tem o controle total da nossa vida. Com essa morte impactante de Uzá, Davi aprendeu que para servir ao Senhor deve servir de todo o coração, inteiramente, completamente, não deve se esquecer, deixar para lá tudo que passou, tudo que ele viveu, tudo que ele andou, não pode agora ser um validador para um futuro construído de qualquer maneira. Não, tudo que ele viveu deve servir para ensinar que se não fosse o Senhor, ele não teria chegado até ali. E assim também nós, nessa noite, reconhecemos que se não fosse o Senhor, nós não teríamos chegado até aqui. Você pode buscar homens, médicos, profissionais, empresas, organizações, pode até chamar aí a sua intelectualidade, as suas habilidades, a sua experiência, colocar tudo na mesa, mas uma coisa nós temos que lembrar. Se não for o Senhor, se o Senhor não nos ajudar, nós não somos nada. Ele é a nossa fortaleza. Ele não é um suspiro, um sonho, um sentimento, não é um bibelô, não está trabalhando para a gente. Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra. Deve ser cantado, exaltado, deve ser falado, comentado, estudado, mas deve também ser amado e temido com a grandeza que ele tem. Fica a lição dessa passagem e também fica a gratidão. Ainda bem que Deus ama Davi, né? Que não deixa com que Davi se perca de repente. Ainda bem que Deus nos ama, que envia a sua palavra até nós e traz luz para que nenhum de nós se perca facilmente.